A altura aqui tá bom. Tá ótimo. É, Dá para te ouvir bem, tá bem iluminado, tá ótimo a imagem. tá bom. Bom, Ian, primeiro aí bom dia, né. Você tá em São Paulo ou você Tô em tá São na Paulo, tô na minha casa ah, em São Paulo. legal. Então é bom dia mesmo. Não tem fuso. Não tem fuso, não tem nada, exato. Primeiro, parabenizar você, né, por ter sido aí escolhido, né, sua fotografia como a imagem do mês. Obrigado. Dizer que é uma imagem, assim, super impactante, né, uma imagem que acho que não podia ser diferente, né, nesse momento que a gente está vivendo histórico, ter o olhar de um profissional, né, dos nossos aí de São Paulo representando, é Claro. super importante, então te parabenizar tanto por ser eleito, né, a fotografia ter sido eleita, quanto pelo trabalho que você tem desenvolvido, não só nesse momento, mas em toda a sua trajetória. É uma honra, né, estar aqui conversando com você. Então, parabéns e obrigada, né, por ter compartilhado essas imagens e um pouco do seu olhar com a gente. Eu queria que você começasse contando, né, eu costumo brincar, vamos começar do começo, né, contando aí para a galera como foi chegar, né, até a fotografia. Eu te mandei, né, a imagem, a que Hum, foi escolhida. Você tem feito bastante, né, imagens, inclusive no próprio Instagram da Arfoc, tem uma série, né, completa de imagens suas, né. E aí uma delas, né, que é bem aquela do início, né, da galeria, foi a que chamou a atenção, foi a que foi escolhida aí no grupo, né, dos diretores, né, que representa muito esse mês, esse momento, né, uhum. então ela foi escolhida. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho aí como foi construir essa imagem, chegar até ela, e eu costumo brincar assim, né, teletransportar a gente para o momento da imagem, né, um momento assim, imagino que não fácil, mas conta pra gente aí como que foi esse processo. Bom, obrigado em primeiro lugar, me sinto muito honrado, tenho tido uma relação, não muito próxima com a Arfoc, mas permanente. Estou muito feliz com a diretoria da Arfoc desses últimos anos, a Arfoc mudou muito, tem tido uma relação muito próxima com a gente. Eu tenho contato com alguns diretores e eu acho que, pelo menos as pessoas que atuam perto de mim, a gente está muito feliz com essa ação da Arfoc mais ativa, né? Está muito proativa, está muito interessante. Então, é uma honra, em primeiro lugar, ter sido escolhido e fico muito feliz de estar aqui. Essa foto foi feita na divisa entre uma cidadezinha chamada Irpin e Kiev. Irpin é uma cidade na grande Kiev, como se fosse uma cidade na periferia de Kiev, uma cidade dormitório, onde as pessoas vivem ali e vão trabalhar em Kiev, enfim, é parte da grande Kiev. Irpin era, naquele momento, o frontline da guerra. Os russos tinham descido desde lá da fronteira, né, passando por Chernobyl, e chegaram até uma cidade chamada Bucha. Bucha é uma cidade como Irpin, do mesmo tamanho, e elas são coladas. Uma pequena pontezinha separa essas duas cidades. Então, Irpin estava sob controle ucraniano e Bucha sob controle russo. E havia uma disputa ali, os russos tentando avançar em direção a Kiev, ou, enfim, pelo menos botando pressão. Nesse dia, eu tinha passado o meu dia dentro de Irpin, lá na linha de frente, que está mais ou menos 5 quilômetros daí. E esse era o meu final de dia já. Eu estava bastante cansado e estava retornando. Um colega meu continuou na cidade, eu decidi sair. Ele continuou trabalhando e eu decidi, fiz algumas fotos numa ponte que passa por ali e tal, e decidi que eu ia voltar para a área distante dali, ia tentar pegar uma carona para ir para uma região a alguns quilômetros dali, para poder comer algo, tem um mercadinho, eu ia tentar chegar lá. Foi um dia bastante violento, com muita artilharia, muita gente ferida, enfim, o front estava muito ativo nesse dia. Então eu estava voltando sozinho, chegando perto de uma área onde os carros chegam para poder, onde você consegue pegar alguma carona e onde os refugiados conseguem entrar nos ônibus ou ambulâncias para conseguir ir para essa área mais segura. E eu de longe vi essa cena e fiquei bem impressionado com ela também. No primeiro momento eu achei que eram soldados russos ou colaboradores e fiquei de longe vendo aquela situação e fotografando meio que escondido de longe.
Eu me lembro que tinha um outro fotógrafo lá também, nós todos estávamos com a máquina assim em cima do colete, eu estava com o capacete preso no colete, botei a máquina ali em cima e comecei a disparar meio que sem ver o visor, e depois virei o visor e comecei a fazer umas fotos, e eu me lembro que foi uma coisa engraçada, nós dois fomos nos aproximando lentamente, sempre na expectativa de que algum soldado ia dizer, não fotografe isso, né? Fomos chegando, até um ponto que nós chegamos muito perto, e aí tiramos a máquina do estilo, botamos no olho e começamos a fotografar. Essa talvez seja uma das primeiras fotos que eu faço muito perto dessa situação, né? E depois vou fazer outras também muito perto. Era uma cena impactante, chocante, de fato. As pessoas estavam nuas, fazia bastante frio, e depois eu descobri que eles eram saqueadores, ou pelo menos eles eram acusados de serem saqueadores, né? Então eu fiquei ali um bom tempo, até que outros fotógrafos começaram a chegar, muitos fotógrafos, e a cena acabou perdendo, na verdade, né? Aquela coisa meio impressionante, assim, porque estava tudo vazio. E essa cena ocorreu exatamente em frente aonde uma família foi morta alguns dias antes por um morteiro que a Lindsay Addario fez a foto e tal. Então, eu achei que era uma cena marcante. Depois teve muita crítica sobre essa foto entre os colegas, muitos colegas criticaram muito, dizendo que eu não deveria ter exposto as pessoas, mas eu acho que era uma cena que tinha valor jornalístico, e acho que precisava ser retratada, enfim, e fiquei feliz com o resultado, triste com a situação, mas feliz com o resultado. Ian, a gente está vivendo aí momentos, né, e imagens, né, vendo imagens, né, na TV, nas redes sociais, dessa situação, e são imagens, assim, que facilmente a gente pode dizer que a gente está deparando com imagens que a gente vai ver daqui a pouco em livros didáticos, né, que contam a história. Então, até mesmo você narrando aí como foi a construção da foto, você nos deu aí uma pequena aula, né, então da geografia, da geopolítica do local. Então, assim, é um momento muito complexo, né? E como é para você nesse momento, né? Então, muitas vezes a gente já sente isso, que a gente está bem longe, né? Então, a gente já sente que a gente está ali sendo testemunhas da história. Como é para você estar tão perto nesse momento? E não só como pessoa, fisicamente perto, mas como profissional, né? Com essa missão aí de fazer seu trabalho retratando imagens como essa. Olha, eu me sinto profundamente privilegiado de ter a oportunidade de ver a história acontecer diante dos meus olhos. Isso é o que mais me move para fazer esse trabalho, muito mais do que acreditar que as minhas fotos podem ter algum impacto e mudar a vida daquelas pessoas, é algo que eu não acredito muito. Eu acho que isso é uma arrogância nossa, da nossa profissão, achar que a gente é capaz de mudar o curso da história. Acho que o passado tem mostrado que não, que a gente não consegue mudar o curso da história, que as forças que têm o poder são muito mais poderosas do que a gente, e elas mesmo conseguem fazer um controle da opinião pública muito mais eficaz do que a gente pode crer, né? Então, eu tenho poucas esperanças de que as minhas fotos vão alterar o rumo da história e de que elas causarão impacto suficiente para que quem tem poder mude o curso das coisas. No entanto, eu acho que as minhas fotos, meu trabalho, de certa forma, meu e dos colegas, quando eu digo isso, eu falo de forma coletiva, eu acho que a gente está fazendo os rascunhos da história, nós somos aqueles que estamos lá sem interesses diretos no conflito, ou pelo menos a maior parte de nós tenta não ter nenhum interesse direto sobre o conflito, e acho que a gente vai fazer esse rascunhozinho da história, sabe? Nós somos os que vão mostrar, talvez, de forma menos enviesada as coisas que estão acontecendo, apesar de todo o viés que há na grande imprensa, né? Então, o que eu posso dizer é que eu me sinto muito privilegiado, me sinto muito feliz de estar lá, e tem uma questão aí pessoal mesmo, de, puxa, eu posso ver isso com os meus olhos, posso viver isso, é algo muito significativo para mim. Exatamente, você trouxe uma reflexão assim muito importante, né, que é sobre qual que é o impacto, né? É possível mudar o curso da história? Muitas vezes não, mas só o fato de informar, né, nós assim que estamos longe, conseguir compreender o que está acontecendo, já é bastante significativo, né?
E essa é uma reflexão que super dá pano para manga, né, nas nossas últimos papos, né, nos últimos papos que a gente tem tido justamente nesse processo de fotos do mês, sempre tem essa reflexão, né, seja no mês passado com o caso do Moise, seja nos meses retrasados com as imagens que mostravam ali as chuvas, né, em diversos estados do Brasil. Então, muitas vezes tem essa reflexão, né? E uma coisa que você falou também no início da sua fala é justamente sobre essa crítica, né? De mostrar ou não, né? Ser criticado por, você expôs a situação. Mas é justamente, aí você usou um termo, assim, muito importante, que é que você acreditou que aquilo ali tinha peso jornalístico, né? Então, como que você vê também essa relação entre expor, claro que também com certo respeito e sabendo que aquilo vai cumprir a missão de informar, e a linha tênue, né, entre expor e entre, de repente, muitas vezes ter que baixar a câmera, né? Como que você, e principalmente num momento tão delicado, que é o que você vem retratando, como que você enxerga, né, essa relação entre expor e, em alguns momentos, ter que, seja porque não pode, seja porque prefere que não, como que você vê essa relação? Eu, em geral, fotografo tudo. Não tenho muitos freios, não. Acho que se é realidade está acontecendo ali, eu acho que precisa ser retratado. Claro que existem várias situações em que você pode deixar a pessoa de forma muito vulnerável ou colocar ela em risco, que eu acho que precisa ser pesado, né? Tem dois casos muito interessantes sobre isso, que não me envolvem, mas que envolvem colegas, que eu acho que trazem uma boa reflexão sobre tudo isso, né? A primeira é sobre o caso do Danilo Verpa, um colega nosso que fotografou uns meninos na Paulista, executando alguns roubos, e foi capa da Folha. E ele foi duramente criticado por muitas pessoas, porque ele era um homem branco e ele estava mostrando aquilo e não tinha empatia. A outra é do Ricardo Beliel, que é um fotógrafo antigo do Rio, um grande fotógrafo, um dos melhores do Brasil, que fotografou uma menina no Morro Dona Marta, na década de 90, eu acho, com uma arma na mão, se dizendo a rainha do morro. E um colega, ele não publicou a foto, um colega publicou no JB e a menina foi morta. Acho que o Beliel teve um cuidado muito grande em não publicar essa foto, apesar de ser uma foto maravilhosa, e eu acho que ele estava absolutamente certo, porque aquela foto expunha uma criança numa situação muito complexa. No caso do Danilo, do Verpa, eu acho que ele fez corretamente, é uma situação que ocorre cotidianamente na cidade, é um problema social, é um problema de saúde pública também, de certa forma, e ele expôs algo que está acontecendo, borrou o rosto dos meninos e tudo mais. Onde eu quero chegar com essa discussão? Porque eu acho que a gente vive um momento hoje em que o ativismo e o jornalismo começaram a ficar meio cinzentos. A gente tem uma nova geração chegando ao mercado com pouco estofo conceitual do que é jornalismo e misturando a ideia de jornalismo com o ativismo. E eu acho isso um problema, acho um grande problema. Vários ativistas reclamaram muito dessa foto do Danilo, mas eles parecem não ter ideia do que é fotojornalismo e qual é o nosso papel nessa sociedade, né? Nós somos nós registramos a realidade. Algumas vezes nós mediamos a realidade, mas a maior parte das vezes nós só registramos a realidade, né? E a realidade é feia, às vezes, a realidade é cruel, às vezes. É óbvio que se tem que ter responsabilidade, mas eu acho que o valor coletivo, às vezes, suplanta o valor individual de algumas coisas, sabe? Essa é uma questão até um pouco controversa e polêmica, mas eu acho que as fotos que o Danilo fez tinham que ser publicadas da maneira que foram. Eu acho que as minhas fotos tinham que ser publicadas da maneira que foram. Se aquelas pessoas são inocentes, é uma pena tê-las exposto, mas eu acho que tudo mudaria se aquela cena tivesse sido registrada sob domínio russo, hoje. E as pessoas iam querer mostrar e dizer, veja só como os russos são maus e veja o que eles fazem. Então tem também tem também uma maneira de ver o mundo ou uma maneira de criar empatia com a vítima que depende do agressor. Quando, na verdade, a vítima é absoluta.
não há como você colocar dois pesos e duas medidas aí, né? E muitas vezes, isso no campo local, que eu estou falando, mas no campo internacional também, ninguém reclamou quando as pessoas estavam saindo dos buracos em Mossul, nuas, em estado deplorável, eram civis também, sabe? Ninguém reclamou porque eles estavam com o Estado Islâmico. Então a empatia tem muita relação com o agressor, na verdade. Então tem uma dose de hipocrisia aí, né? Mas resumindo tudo, eu fotografo praticamente tudo, tenho pouco limite e não publico em casos muito, muito específicos. Perfeito. Uma outra reflexão, né, que tem, daí a gente pode trazer isso até para a história do Brasil, é aquela história de que a história é contada pelos vencedores, né? Daí você conta um pouco também dessa questão do agressor e tudo mais. Você acredita que ter fotojornalistas de diversos locais, fazendo trabalhos aí independentes, ajuda a mostrar, a quebrar justamente isso e a mostrar a realidade como ela é? Como que você vê a importância de ter diversos profissionais trabalhando neste campo aí, né, da guerra, no caso? Eu vou trazer para a realidade brasileira. Eu acho que a gente precisa... Esse é um país diverso, que ele é centrado em apenas uma parte do país, né? Então a gente vê o Brasil pelos olhos do Sudeste, basicamente, né? E a gente vê o Brasil ainda mais sobre os olhos de São Paulo e do Rio, muito mais do que o Sudeste, né? Então a gente tem pouca diversidade, não só de como ver o Brasil, mas também pouca diversidade de ver o Brasil, porque a gente não sabe direito o que acontece no interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que não seja alguma coisa ligada a sertanejo ou às questões indígenas. Tem uma vida ali, tem muita coisa. A gente não tem ideia daqui, né? A gente tem pouca ideia do que acontece no Brasil. Eu acho fundamental que a gente tenha, que as pessoas que estão produzindo notícia, conteúdo, tenham uma diversidade tão grande quão diversa é a nossa sociedade, né? Então, é preciso que nas redações tenham pessoas que vivam nas periferias da cidade, porque elas conseguem identificar o que é notícia lá e as pessoas daqui não vão até lá para ver, né? Então, esse é um ponto fundamental. O que às vezes me incomoda um pouco nessa discussão toda é a dicotomia ou o embate de ideias de que eu, que sou aqui, eu sou do Rio, mas moro em São Paulo, não tenho direito de ir ao Pará fazer uma matéria porque eu não sou de lá e eu não tenho a visão de lá, entendeu? Essa discussão, ela é uma discussão que não me interessa, porque eu tenho direito de ir aonde eu bem entender, contar a história que eu bem entender, sob o meu ponto de vista, sob o meu olhar, com a minha carga cultural, com a minha carga de preconceito, com um monte de coisa. Claro, é fácil eu dizer isso porque eu estou numa posição de privilégio, né? Total privilégio. Eu sou, apesar de eu ser de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, de uma região super pobre, eu consegui estudar numa universidade pública, eu trabalho em meios de comunicação grandes, então a minha posição é de total privilégio. Você está aí? Não. Tô sim. Acho que saiu só a imagem, né? Voltou. Tô. Então, assim, eu acho que é preciso que a gente construa essa diversidade por vários caminhos. Eu acho que o principal caminho é dar ferramenta técnica para as pessoas conseguirem produzir algo de qualidade bastante boa. E não só dar espaço para essas pessoas porque elas são de um determinado lugar, entendeu? É um processo mais lento, é um processo mais longo, mas é um processo fundamental nesse ponto, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que aqui no Brasil, como no mundo, a história é contada por uma parcela específica da população, que em geral é um homem branco, de um mundo industrializado ou do norte global, se você quiser colocar, e aí eu colocaria São Paulo dentro desse norte global, de certa forma, e isso reflete na maneira que a gente vê o país, porque as cargas de preconceito não são quebradas, né? Exatamente. Uma outra coisa que você trouxe aí é como você se sente privilegiado, né, de poder estar trabalhando, né, ativamente aí, fazendo parte desse recorte aí da história que é muito importante, né, falando em contexto mundial, geopolítica e tudo mais, né, então a gente está
realmente diante de uma situação complicada, mas que, de certa forma, aí veio para mudar, aí, como tantas outras situações. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que é separar esse lado pessoal do profissional. E quando eu digo isso, a gente entende assim, a importância do seu trabalho, mas quando eu trago a parte pessoal, eu digo muitas vezes do risco, da segurança, né? Então, eu vi esses dias que, acho que na Band, me corrija se eu estiver errado, logo no título assim, do vídeo, vem contando que você estava num local que teve um disparo de bombas, por exemplo, né? Então, eu percebo que você, né, como você mesmo disse, se coloca numa condição privilegiada de poder contar essa história, mas como que é, ao mesmo tempo, estar no ambiente e num lugar, num momento em que muitas vezes a segurança e tantas outras, a gente pode trazer aqui, sei lá, para o lado emocional também, como é separar esse lado profissional fazendo seu trabalho e o lado pessoal que tem que conviver com riscos, conviver com imagens cruéis, né? Como que você traz, assim, essa divisão? Olha, ir para uma guerra é sempre se colocar num risco potencial, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma atividade suicida. Então, existem uma série de protocolos, uma série de treinamentos, uma série de regras para minimizar esses riscos. Eu não sou um soldado que, quando a batalha começa, eu preciso ir em direção à batalha. Eu posso sair dela, e eu faço isso na maior parte das vezes. Eu tenho medo, eu não quero me machucar. Mas, claro, há um risco intrínseco a isso, né? Mas, assim, tem um monte de gente que não é soldado e está lá também trabalhando, né? Médicos, ajudantes, enfermeiros. Então, a nossa profissão, a gente também precisa correr alguns riscos, né? Que são inerentes a ela. Claro, não estou dizendo que todo jornalista tem que ir para a guerra. Eu acho que essa é uma decisão extremamente pessoal e tem grandes jornalistas que não querem ir para a guerra. E eu acho que eles fazem um grande trabalho não indo para a guerra, até porque a guerra não é tudo na vida, né? É uma parte só, né? Então, tem grandes jornalistas que fazem trabalhos geniais, trabalhando com números e dados. Enfim, eu acho que o risco é inerente a esse tipo de trabalho, mas eu não sou suicida. Isso é que eu queria deixar claro. Eu tomo bastante cuidado e tenho bastante medo também. Então, mas sim, tem risco. A vida é feita de riscos, né? É verdade, eu acho que essa é uma curiosidade, né, que deve surgir para quem vê imagens, né, nos jornais e tudo, se colocando, né, no lugar aí do profissional e trazendo, assim, essa curiosidade de como é esse Claro. comportamento, e é isso, né, existe aí um certo cuidado. Você contou um pouquinho também, né, sobre a nova geração aí de fotojornalistas, e trazendo um pouco desse cuidado, né, desse que você acabou de contar, qual que é o conselho que você daria para profissionais que estão começando, ou que já estão aí há um tempo, mas que têm o objetivo de cobrir situações, né, como conflitos, como guerras, por exemplo? Esse é um conselho tão difícil de dar, né? Porque essa é uma coisa tão pessoal. Eu acho que tem que ter, em primeiro lugar, a certeza de que você quer de fato fazer isso e que você está disposto a aceitar a ideia de que você pode correr risco. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é você chegar lá, se colocar numa situação de risco e se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Né? Porque você acha que você tem que aceitar a ideia de que as coisas podem dar errado. Faz parte. Como eu disse, não é um jogo de suicida, mas é uma possibilidade. E na hora que as coisas começam a ficar muito tensas, é importante lembrar disso. Eu estou aqui porque eu quero. Se algo de muito ruim acontecer, fui eu que escolhi estar aqui. Então você entra em paz consigo mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é tentar se informar bastante, ir caminhando lentamente, não ir direto para um conflito muito grande, tentar ir com alguém, procurar os colegas que podem dar informação. O ambiente de guerra é um lugar muito competitivo, as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, né? Porque no final é a tua sobrevivência. Mas acho que procurar os colegas é uma boa dica. Acho que uma coisa muito importante é fazer um curso de primeiros socorros e ler história, eu acho. Acho que a história é o melhor
melhor antídoto para o maniqueísmo, sabe? Perfeito, essa última dica acho que realmente aí é muito importante. E a gente agradece aí por você fazer parte dessa história, né? Então, ver suas imagens, tanto desse momento do conflito entre Rússia e Ucrânia, quanto tantas outras imagens aí, também nos ajudam a compreender a história. Então, muito obrigada aí por isso, por compartilhar com a gente, por ter postado lá as fotografias com a hashtag #DarFoc, e parabéns aí por ter sido, ter sido a imagem escolhida e pelo papo, né? Que se pudesse, eu facilmente ficaria aqui a tarde toda. E eu quero finalizar agora, Ian, você contando um pouquinho aí para quem não conhece o Ian Boechat, quem que é, o que você está fazendo na Ucrânia, não está mais, né? Mas o que estava fazendo, né? Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória para quem não te conhece, não conhece seu trabalho, compreender um pouquinho mais, né? Dessa sua cobertura internacional e tudo mais. Bom, meu nome é Ian Boechat, eu sou jornalista há mais de 20 anos, eu sou originalmente de texto, passei quase toda a minha carreira trabalhando em redações, escrevendo. Fotografia para mim sempre foi paixão, não profissão. Eu fotografo também há muitos anos, mas fotografo como algo que me traz só prazer. A fotografia é algo que me traz prazer muito mais do que dinheiro, por exemplo, né? Eu sigo hoje escrevendo e migrei para a TV, faço muita reportagem de TV e também fotografo. Então, a fotografia não é a minha atividade primeira, né? É uma atividade secundária que ela me dá muito prazer e ela me ajuda, ela é suporte para o meu trabalho de repórter. Então, é óbvio que todo fotógrafo, fotojornalista é um repórter também, mas eu tenho uma experiência e uma bagagem muito maior na reportagem de texto, em contar histórias e tudo mais. Então, mas se eu pudesse, eu seria só fotógrafo. Infelizmente, não consigo. Mas é algo que gosto muito, tenho um prazer imenso, sou um fotógrafo muito feliz, talvez seja uma das coisas que mais me dê prazer é fotografar. Legal. E um pouquinho aí da sua trajetória como correspondente internacional? Eu comecei, o primeiro conflito que eu fui foi em 2003, no Afeganistão, logo quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eu tentei ir para o Iraque, não consegui, então fui para o Afeganistão. Depois voltei para o Brasil, fiz algumas outras coisas em Angola, fui para Tunísia, Oriente Médio, um pouco no início dos anos 2010. E nessa última década eu tenho feito muito, pedi demissão dos trabalhos que eu tinha, virei freela e tenho feito muito. Então tenho feito bastante coisa no Oriente Médio, na África, na Ucrânia. Essa é a 4ª vez que eu vou para a Ucrânia. Tenho acompanhado esse conflito há bastante tempo já. Fiz muita coisa no Iraque, na Síria, Congo, Etiópia, Sudão, Afeganistão, Gaza, Egito, enfim, uma série de países aí onde as coisas estão mais tensas, né? Aqui na Venezuela, Colômbia, enfim. Legal. E realmente aí tem sido uma referência, né? Um fotógrafo premiado aí, jornalista, né? Premiado. E a gente agradece aí esse papo e fica aí, né, o convite para quem ainda não conhece Ian Boechat para acompanhar mais o trabalho. E é isso, Ian, quero te agradecer pelo espaço, né, pelo tempo, ter parado um pouquinho aí para nos ouvir e nos contar tanta coisa, né, nos dar tanta aula. Agradecer de verdade aí por compartilhar as imagens. E agora você fica em São Paulo, você vai voltar para a Ucrânia? Volto sábado agora, estou indo para lá. Legal. Então, um bom trabalho aí para você e muito obrigada aí pelo papo. Vou parar aqui a gravação. Tá bom, eu que agradeço.